Pronto, bom dia. Para quem é de bom dia, boa tarde ou boa noite. E, de novo, se você chegou até aqui, significa que de alguma forma a gente conseguiu. Como, eu não sei, porque o computador tá meio surtadinho hoje. Mas a gente tenta. Então eu vou desligar a internet, não vai dar para transmitir. E aí a gente tenta pelo menos passar o PowerPoint. Você vê que o negócio tá difícil. Se não der por aqui, a gente passa o outro ali também. Não tem problema, vamos tentar. Cromo número 6. Deixa eu ver se o computador está na frente. Tá. Dá pra diminuir aqui. Vamos que vamos. Vamos tentando, pelo menos. Jesus e suas parábolas. Aonde você quiser. Gente, hoje o negócio tá assim desafiador. O Rodrigo acha que é um vírus. Olha, justamente. E assim, já desliguei a internet tudo, então. Então, assim, vamos voltar ao nosso velho e antigo computador. E ele vai ficar tentando abrir a janela aqui, vai continuar abrindo a janela aqui. Eu não sei. Teoricamente era para ter, né? Teoricamente tem um segurança do Windows. E é isso. Bom, vou botar o PowerPoint lá. Vamos. Fica aí a dica. A gente deixa pelo menos gravando. Vamos ver se ele aguenta, né? Que vai abrir tanto o Windows. Vai acabar travando. Então vamos lá. Cromo vai ser a versão antiga, paciência. Número 6. E vamos mudar a fonte ali. Foi. Não sei se vocês sabem a definição de parábola. E por que eu estou começando com ela? Porque primeiro é bom a gente entender o que é parábola, né? Dentro do contexto que a gente tem aqui, religioso e tudo mais, parábolas é uma história que encerra um ensinamento. Dentro do dicionário temos lá parábola, do latim parábola, do grego parabolé, que significa comparação, analogia, discurso alegórico, movimento paralelo ou parábola. E a primeira definição que a gente tem no dicionário diz: narração alegórica que envolve algum preceito de moral, alguma verdade importante. E por que eu comecei por esse tema e por que eu estou falando de parábola enquanto a gente tenta resolver a questão aqui? Primeiro porque está sendo um baita desafio, né? Eu não sei nem mais quantas abas aqui estão abrindo. Acho que vou ter que interromper aqui, não tem jeito. E a parábola, matematicamente falando, não sei se vocês já viram o desenho de uma parábola, mas ela faz isso daqui. Ela vem até um ponto e sobe. Então, assim, digamos que é o caminho mais longo que a gente faz daqui até aqui, fazendo a curva por um foco determinado. Então, seria como querer chegar de um ponto até outro, passando por um detalhezinho lá que faz toda a diferença. Fora que você tem uma linha de base aqui que também dá a direção da parábola. Se você inclinar a linha, ela muda de direção. Então não é o que a gente está tentando aqui, dar uma volta mais longa para poder resolver a questão? Pois é. Não tem muito jeito. Vamos tentar sustentar aqui o tanto que dá. Mas vamos lá. Tentando, né?
Sim, é o que eu vou tentar também. Primeiro tentando fechar aqui, dar essa volta gigantesca. E enquanto isso, vamos lá. Pela imagem aí a gente já percebe que tem o quê? Jesus pregando, certo? Uhum. Quem? Para todo mundo. O que Jesus fazia era para todos. Ele pregava para quem estivesse disposto a ouvir. E a gente tem muito essa ideia de se Jesus veio, isso é uma pergunta que é feita para os espíritos, inclusive. Se Jesus veio esclarecer as coisas, veio dar lições, veio dar ensinamentos, por que em algumas situações ele, na verdade, falou por parábolas? Querido, eu não estou falando com você. Eu estava tentando falar com o Rodrigo, mas vamos fazer o que dá aqui. Por que ele então usava as parábolas? Já que ele veio ensinar, por que ele fazia esse caminho mais longo? Por que ele encerrava as coisas em historinhas, em comparações, fazendo paralelismo? E aí a resposta está exatamente nessa máxima, né? Uhum. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 13, versículo 13. E diante disso, desse contexto, mas se ele vem ensinar, por que ele não quer que a gente não veja, nem ouça, nem entenda? Aí tem lá Livrinho dos Espíritos, questão número 628. O que diz aí? Aí nessa pergunta, né? Por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todos? E os espíritos falam: é preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como luz. É preciso nos habituar a ela pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. O que acontece? Oi? Tá um pouquinho embaixo do João? Vamos tentar aumentar. Aqui tá no máximo. Então vamos lá. Pronto. Eu aumentei o geral. Então, mas deu para ouvir o que ele estava falando? Então beleza. O que acontece quando vocês estão... Quando tá de noite, todo mundo assim, já deitado para dormir, e aí vem alguém e acende a luz do quarto. Você está preparado para dormir, não significa que dormiu. Qual é a primeira reação que a gente tem? O susto. Porque a luz ofusca, né? A gente fecha os olhos com força porque não está acostumado a ela. Uhum. Repete essa primeira frase de novo. Vê se não é exatamente essa situação. A verdade, ela é como luz. É preciso nos habituar a ela pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. Pouco a pouco. E aí eu lembrei de uma pequena situação que semana passada, a gente saindo da ilha, passando por um túnel, eu falei com ele: você percebeu que na entrada do túnel é mais claro e na saída também, mas a luz no interior do túnel ela é um pouco mais baixa que nesses pontos? Vocês já notaram isso? Quem dirige, principalmente, não sei se tem essa percepção, mas comecem a reparar. Quando a gente entra no túnel, a luz dele
pelo menos esses agora, né, que estão recebendo nova iluminação, eles estão bem, bem marcados nisso. A luz dele é muito forte assim que a gente entra. Não é forte o bastante para ofuscar caso esteja de noite, mas é bem forte. E no meio segue só uma fileirinha. É como se, assim, quando a gente entra, tivesse mais 5 ou 6 fileiras de luzes paralelas, todas iluminando aquele trecho, iluminando bem. E aí, quando vai assim, mais para o meio do túnel, só uma. Então você vê que diminui um bocado, né? E quando está saindo, voltam as 6 carreiras de luz. Por que isso? Porque quando a gente entra, vamos supor que esteja de dia. A luz do túnel tem que estar sempre ligada, né? Porque ali é escuro. Então, se é de dia e a gente entra num lugar muito escuro, o nosso olho, a pupila está muito fechadinha. Então, se a gente entra num lugar muito escuro, a gente não consegue enxergar nada. Por isso que liga a lanterna do carro e tudo mais. Então, quando você entra no túnel que ele está bem iluminado na entrada, você tem uma certa graduação de luz. Então você saiu de um lugar extremamente iluminado, que é a luz do dia, entrou em um pouco mais escuro, vai seguindo meio constante, porque seu olho se habitua, e quando você está perto da saída, vem muita luz de novo, dentro do túnel. Para quê? Por que na saída é importante que tenha muita luz também? Porque se você vem naquele ambiente um pouquinho menos iluminado e vai para a luz do dia, isso ofusca a visão. E você dirigindo ali o túnel, como é um percurso geralmente mais rápido, né? 1 ou 2 segundos, você já percorreu centenas de metros. Então olha o perigo que é você passar 2 segundos sem conseguir enxergar o que tem do lado de fora. Por isso que é bem iluminado na saída, e aí a gente faz essa passagem. Que paralelo que a gente pode fazer com relação à nossa vida? E aí é uma coisa que não tinha me ocorrido, mas me ocorreu enquanto falava isso para vocês. O que acontece quando a gente encarna? Durante os primeiros anos de vida, a gente não tem um contato muito forte com o lado de lá? De certa forma, não equivale a essa muita luz que a gente tem para garantir que a gente se habitue a esse corpo? E o que acontece quando a gente está chegando no final da vida? Geralmente, de forma natural, né? Claro. Aí esse contato abre mais uma vez, né? A gente recebe mais luz de novo. Então, é como se a gente estivesse no meio do túnel. Curioso, né? Tirar essas lições, ver que funciona também na vida real. E eu tava me lembrando que no nosso lar, o André fala que nas câmaras de retificação, né, que ele trabalha, que são aqueles irmãos que estavam nas regiões de sofrimento e tudo, né, e eles vão para nosso lar, e lá a luz é uma penumbra. Eles ficam numa luz bem suavezinha, porque no umbral é sem luz mesmo, né? Então, para eles irem se habituando à luz, né, bem aos poucos. Sim. Justamente porque você não pode tirar desses lugares para levar para a cidade logo. Porque no nosso lar, não sei se vocês sabem, mas a noite é clara. O que pra gente é uma coisa muito esquisita, né? Como é que vai ser claro de noite? A gente não consegue entender, não consegue conceber isso. Porque pra gente é muito esquisito esse conceito. E vamos lá, querido, pode fechar. Fechou. Vou tentar de novo. Então, o que mais? Além dessa máxima, a gente tem Jesus, já que afinal o tema é Jesus e suas parábolas, o que Jesus... agora eu consegui. Ele vai ficar tentando abrir o negócio sem ter um programa designado. Então, ok. Jesus
veio como um experiente pedagogo e psicólogo. Ele teve anos de preparo só para chegar até aqui. Então daí vocês já imaginam o trabalho que ele teve para estar entre nós, né? E quanto tempo ele tinha de vida para poder passar todas as lições necessárias? Muito pouco. Então, sem contar todo o preparo, todo o histórico espiritual que ele teve antes, né? De aprendizado, de tudo mais. Uhum. É porque, assim, o que nós podemos pensar, né, que foi um desafio. Ele tinha um conhecimento gigantesco, mas a questão era como é que ele ia sintetizar isso pra gente, né? Porque não adianta você saber muito se você não sabe como passar da maneira certa para aquela pessoa, né? Então ele tinha que diminuir isso tudo, mas sem perder a essência, né? Sim. Ele precisava passar de um jeito que a gente entendesse naquela época. E principalmente aí veio o desafio, em qualquer época, né? Porque ele sabia que a mensagem dele não era só para aquele... Tanto é que na máxima está escrito aí que ele vendo não veem e ouvindo não ouvem nem entendem. Então, é para que isso ficasse para um outro momento de entendimento também. Certo? Uhum. Ou seja, Jesus trouxe soluções espirituais lógicas para os problemas humanos. Então, era tudo o que a gente precisava entender e saber para resolver os nossos problemas. Isso. Né? Uhum. De um jeito lógico e de um jeito espiritual. E aí eu acho curioso, porque se a gente parar para pensar na nossa vida atualmente ou em qualquer momento e pensar nas dificuldades também, sempre tem um ensinamento de Jesus que tem a ver com o nosso cotidiano, hoje em dia ainda. E aí vocês querem um exemplo disso? Se a gente voltar lá no Sermão da Montanha, ali costuma-se atribuir a Gandhi uma frase que diz que se todos os livros do mundo se queimassem, mas ainda tivéssemos o Sermão da Montanha como guia, a humanidade teria salvação. Então, não sei se de fato foi Gandhi que falou isso, mas ainda que não seja, a frase é muito significativa porque é muito verdadeira. Então, isso é muito real. Se a gente parar lá para pensar lá no finalzinho do capítulo 6, lá pelo versículo 33, 34, Jesus fala uma frase que diz mais ou menos assim, eu estou falando de cabeça, então por favor me perdoem por não conseguir transmitir exatamente a frase, mas ele diz para a gente se ocupar com o dia de hoje, não com o amanhã, porque o amanhã se basta. Ou seja, o amanhã está preso nele mesmo. O que a gente tem que trabalhar é o dia de hoje. O que eu faço hoje, o que eu deixo de fazer hoje, as minhas dificuldades no hoje. Não significa que eu vou empurrar com a barriga para não resolver, né? Isso. Mas se eu não tenho como resolver naquele momento, então não adianta eu quebrar a cabeça agora. Eu deixo para depois. Porque quando eu tiver como resolver, a situação vai aparecer. Isso, de novo, ele falou isso de um jeito a nos fazer entender que para tudo existe um momento certo para acontecer. Não é para empurrar com a barriga. Uhum. E é no sentido de que nós só podemos atuar hoje. Né? Porque assim, o que passou já não é mais. E o futuro ele não veio, né? Então assim, se eu ficar me preocupando com o que não veio, pode ser que eu sofra muito mais, né? E da mesma forma, se ficar
apegado ao passado, eu posso deixar de viver o agora também. Isso. Né? E ele encerra esses 2 versículos falando: a cada dia basta o seu mal. Então ele não está dizendo que a vida vai ser fácil, que é para a gente relaxar e tudo mais. Ele está dizendo que em cada dia a gente tem uma dificuldade para vencer e a gente consegue vencer essa dificuldade se focar em cada dia. E aí isso me lembra muito uma questão de que, não sei se vocês já ouviram isso, falar disso, mas tem muitos estudiosos na área apontam também a questão, por exemplo, da depressão e da ansiedade. O que é a depressão? A gente usa muito o passado como referência e não consegue estar no presente, porque a gente fica lembrando ou de situações ruins, lembra de situações muito boas e que não está se repetindo agora. Então a gente fica vivendo o passado de certa forma, né? E aí sofre. E aí sofre. Então a gente se deprime. O hoje perde o sentido. Por isso que muitas pessoas em depressão não têm ânimo, vitalidade para sair da cama, para realizar alguma tarefa, para retomar a vida de um jeito que vivia antes, que gostava de viver. Então, de fato, é muito difícil. Mas porque o passado exerce uma influência muito grande. Da mesma forma que quem tem ansiedade, ou quem já experimentou crise de ansiedade, demonstra também que está muito preocupado com o futuro. Então, você pensa, como é que eu vou resolver agora algo que me preocupa daqui a 1 hora que seja? Então, tem isso, né, de você estar preocupado, tá no centro da cidade, começa a chover, você tá sem guarda-chuva. Eu tô falando aqui de uma ansiedade muito, né, daquela que nos ajuda, nos engatilha uma resolução. Mas assim, você está no centro da cidade, começa a chover, você está sem guarda-chuva, mas você precisa chegar aqui na ilha em 2 horas. E aí você já pensa, vai engarrafar tudo, a linha vermelha vai parar, então não vou conseguir chegar em 2 horas que seja. A gente sabe que é complicado chegar aqui, né? Fora isso, se continuar chovendo, vou me molhar todo. Então, assim, a preocupação não deixa de ser aquele momento e passa a ser como eu vou chegar em casa. Qual é a primeira solução lógica? O pensar no presente, no caso. Compre um guarda-chuva agora. Ou entro num ônibus para a ilha nesse instante. Então, essa é a diferença entre viver o depois e viver o agora. Você primeiro busca a solução para depois entender como resolver o restante do problema, né? Sim. E então, essa lógica é justamente o que Jesus trouxe. Se vocês pegarem qualquer problema humano, qualquer questão, qualquer desafio, e principalmente qualquer solução apresentada por alguém, se vocês procurarem nos 4 evangelhos, vocês vão achar uma frase de Jesus que combina com essa solução. Recomendo a leitura dos 4 evangelhos e recomendo que façam esse exercício para vocês verem, nossa, ele realmente disse tudo. Ele falou sobre tudo durante esses 3 anos, né? 3 anos de pregação que ele teve. Porque não foram nem 33 anos, né? Ele se preparou por 30 anos. Foram 3 anos. E passou 3 anos nos dando esses ensinamentos. Ele se preparou de alguma forma. Isso aí. Ele vivenciou aquele momento daquele povo, entendeu onde ele estava inserido, como aquela sociedade funcionava, aprendeu também, né? Porque Ramatiz conta isso no Sublime Peregrino, que ele passou um tempo com os essênios aprendendo com eles, e Ramatiz também fala no Sublime Peregrino que muito do que ele trouxe dos ensinamentos, principalmente em relação às parábolas, foi dos essênios, né? Isso. Eles contavam histórias para poder passar os ensinamentos. Então, Jesus também passou esse tempo aprendendo. A melhor forma não é que ele não soubesse ou qualquer coisa do tipo, não. Ele estava, lembrando de novo, ele passou 1000 anos se preparando para encarnar. Então, assim, durante 1000 anos da humanidade, ele não estava ali tão presente
quanto antes para entender como funcionava a dinâmica daquele povo naquela época. E é como nós falamos, né? O conhecimento ele tinha, só que ele tinha que entender como adaptar isso pra gente. Né? Exatamente. E outra coisa que ele fez durante esses 30 anos, ao mesmo tempo que ele estava conosco, vendo como é que nós falávamos para ele entender como ia passar, ele também estava digamos assim, se esticando energeticamente para alcançar o Cristo, né? Porque ele tinha que fazer esse link. Então, você vê que era todo não dá nem para imaginar, né? Assim, né? Dificílimo. Ele se desdobrando, vivendo assim entre o nosso mundo e o mundo do lado de lá e cortando um dobrado para poder dar conta de tudo. E conseguiu. Né? Mas então, essas soluções lógicas para os problemas humanos, ele trouxe muitas vezes na forma de parábolas. E o que as parábolas são? As parábolas ensinam verdades espirituais através de fatos do dia a dia, sem violentar os costumes e o entendimento dos que ouvem. Isso é um resuminho do que é parábola diante desse contexto de Jesus. E a Márcia costuma muito falar também a respeito de que parábola funcionava não só nesse sentido que a gente vê aqui na Cromo, que é uma história contada para fazer um paralelo, uma semelhança. Qualquer coisa que sirva de comparação era considerada uma parábola. E ela dá alguns outros exemplos, eu vou deixar aí o teaser, a cutucada para vocês irem ver os vídeos da evangelioterapia de Jesus e suas parábolas, para poder ir lá na fonte, nela falando, nela explicando isso, e dando outros exemplos de parábolas que são curtinhas, que são ensinamentos pequenos, que são questões mais simples, e não deixam de ser parábolas justamente porque traziam, por mais curta que fosse a frase, traziam uma comparação, um ensinamento de certa forma velado, que poderia ser revelado na hora certa, dentro dessa frase, né? Que mais? Vamos adiante, então? Vamos. Acho que eu vou ficar em pé porque eu consigo alcançar o computador melhor. Só por isso. Mas, outra questão também de que a parábola funciona como verdades universais, temos como referência esse livrinho de Ramatiz, O Evangelho à Luz do Cosmo, que a gente até usou semana passada também, não foi? Para fazer não, no Código Moral do Evangelho. Isso. Também a gente usou. Que aqui Ramatiz fala justamente por a importância que tem para a gente o Evangelho de Jesus. Ou seja, seus ensinamentos e tudo aquilo que ele nos deixou de entendimento, de legado. E se a gente for lá no capítulo 6, o nome do capítulo é Jesus e suas parábolas. Exatamente o tema da Cromo de hoje. Primeira pergunta: por que Jesus ensinava o Evangelho através de parábolas? E aí, ele dá como resposta, Ramatiz dá como resposta justamente a máxima que a gente trouxe, lá de Mateus, capítulo 13, versículo 13, e diz assim: em verdade, Jesus preocupava-se especificamente nos seus ensinamentos quanto à natureza espiritual do homem, e não propriamente quanto às intrigas e aos acontecimentos transitórios concernentes à vida humana. Então, Jesus falava para a nossa parte espiritual. Né? Isso. Não, ele usava, sim, dos exemplos do dia a dia para mostrar que o que importa é a nossa vida do lado de lá. Por isso que ele falava muito o reino de Deus é semelhante, o reino de Deus é como, para fazer essa comparação e mostrar, olha, o reino de Deus não é um reino, não é uma coisa, não é um lugar, mas é um estado de espírito. Então ele deixou esses pequenos detalhes que a gente levou
1857 anos para decodificar. Né? E por que 1857 anos? Porque é justamente essa data do Livro dos Espíritos. Não significa que alguém antes não tenha pescado isso. E teve gente que pescou, sim, entendeu? Bastante, né? São Francisco de Assis é um exemplo disso, né? Tanto é que ele botou a vida dele voltada à caridade, por exemplo. Teresa Dávila. Isso. Também. E Joana d'Arc, que entendeu inclusive a própria mediunidade, né? A questão dela ver e falar com espíritos, que para ela se apresentavam como São Miguel e Santa Catarina. E ela desempenhou o papel dela, a missão dela, apesar do que a sociedade na época existia. Então ele tocava nessa parte espiritual que está dentro da gente. E quando veio o Livro dos Espíritos, os espíritos deram como resposta, claro, através da codificação do trabalho enorme que Kardec fez, os espíritos deram as respostas que estavam veladas. Então, assim, eles tiraram o véu, né? Isso. E tirando esse véu, a gente conseguiu entender melhor. Depois veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, assim, depois desse, se a gente continua caindo no erro, a culpa não é deles, não. Né? Aliás, nunca foi. Mas então, através da sua comunicação entrecortada de figuras e ocorrências do mundo físico, ele ativava o conhecimento dos princípios superiores espirituais. Aí a gente volta ao que diz antes. Vê se não é exatamente o que fala ali. Sem violentar os costumes judaicos e afastar os ouvidos mais intolerantes. Então, olha aí. O que a gente traz não é a gente que fala não, tá? E é muito bacana ver esse cuidado que ele tinha, né? Porque ele percebeu, se ele chegar e falar na íntegra as coisas, vai ser como aquela fonte de luz, né? Que é tão forte que fere. Então ele fazia isso, bem como o Anderson fez a coisa da parábola, né? Ele dava uma volta gigante. A princípio você fala assim, gente, acho que ele está se desviando, mas não. Tá tudo dentro do tema. Que é justamente para depois você ir lá, e aí nessa volta ele meio que ia nos amaciando, né, pra gente ir tendo paciência de ouvir e tal. E é muito parecido, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de falar com um preto velho, que eles fazem muito isso, eles ficam um tempão falando com você, vão dando uma volta, e muitas vezes ele te dá uma chamada super forte, ali séria, grave, mas quando termina você dá um beijo nele e você fica grato. Porque ele disse aquilo com tanto carinho, com tanta leveza, que você nem sente. Por outro lado, tem alguns outros trabalhadores também das casas de Umbanda que ele já não tem esse cuidado, né? Que eles falam de um jeito muito mais real, muito mais forte. Isso, porque eles vêm de uma outra cultura. Então, assim, se você está tendo erros, ele fala na sua cara. E aí você tem que ver assim, como é que eu tô? Eu tô muito sensível? Aí fala com o preto velho. Não, eu tô forte, quero saber de tudo. Vai nele então. Ele vai na lata. E tem até a questão, né, de que algumas pessoas ainda assim passam pelo atendimento e se sentem magoadas, se sentem feridas, né? E aí depois eles ficam, mas eu só falei que a pessoa estava precisando ouvir. Vocês são muito melindrados, né? Vocês são muito cheios de coisinhas. E a gente é mesmo, infelizmente, né? Então, você vê que tudo isso, de certa forma, passa por esse entendimento que Jesus nos deixou, que é a necessidade da gente contar coisas em parábolas. Depois eu volto um pouquinho nesse assunto também. Vamos lá. Evolução. Vivência das leis morais. O que são as leis morais? Fica aí a dica também para vocês verem as cromos passadas, porque a gente falou delas o tempo todo, né? Jesus e a lei do cosmo, código moral do evangelho, tá tudo lá. Mas resumindo, são as leis divinas que regem o universo inteiro e servem como nosso código de conduta, de certa maneira. E aí vem a pergunta, Jesus,
veio condenar ou ensinar com base nessas leis morais? Ensinar? Mas ele não condenava também? Marisa tá lá no fundo assim. Não. Vou bem te cutucar. Jesus condenou, sim. Sabe o que ele condenou? A nossa hipocrisia. A gente se achar santo e cometer erros. Isso ele condenou. Mas você vê que era condenar as atitudes, ele não condenava as pessoas. Então ele mostrava justamente, principalmente, aquelas pessoas que tinham uma vivência religiosa muito forte, né? Uhum. Ele condenava a hipocrisia, no sentido de você diz isso, mas você faz assim. Então, assim, você diz que é um representante de Deus na Terra, mas você esquece que todo mundo é filho dele. Então, ele mostrava justamente essas questões. Então, entre condenar e ensinar, obviamente ele veio ensinar a gente. E aí a gente reclama daquele professor que passou 4, 5, 6 anos na faculdade aprendendo a melhor forma de nos ensinar, e a gente reclama deles e esquece que esse trabalho de 5, 6 anos na faculdade, o que é isso perto dos 1000 anos que Jesus teve só para poder chegar aqui e passar outros 30 se preparando para ensinar, né? É. Então, como é que ele veio ensinar a gente? Tentando sensibilizar para a gente querer aprender. Uhum. E aí, como isso acontece? De diversas formas. Mas tem um detalhe nessa frase que faz toda a diferença. Ele veio sensibilizar o outro para querer aprender. E por que o querer é importante? Só fechar aqui o slide. E ele fazia isso fazendo um paralelo entre o conhecido e o desconhecido. Daí, como eu já comentei com vocês, a questão do reino de Deus é como, o reino de Deus é semelhante. Vamos lá. Voltando ao querer aprender. Por que é importante querer? A vontade tem que partir de quem? Você vê que não está dizendo que esse ensinar de Jesus era simplesmente explicar e a gente aprende. Não é assim que funciona. Como é que um professor age em sala de aula? Um bom professor, pelo menos. Traz o conhecimento, explica e tenta estimular, né, que os alunos queiram participar da aula e tal. Muitas vertentes pedagógicas até agora não chamam mais de professor, justamente para diminuir um pouquinho a hierarquia, não que ela não seja importante, é claro, mas bota o professor como um mediador do conhecimento. Por quê? Por que mediador? Porque muitos professores, os bons professores, digamos assim, eles entendem que a criança traz também o conhecimento dela. Ela também traz as verdades dela. E eles fazem o quê? Eles mediam. Eles mostram isso com base isso que a criança trouxe. Não era justamente o que Jesus fazia? Fazendo esse paralelo entre conhecido e desconhecido? Né? E só que essa vontade de querer aprender partindo de nós traz um problema. E aí o João está lendo um livro sobre reforma íntima sem martírio, né? Isso, Aí a autora, ela pega muito nesse ponto, né? Falando que não tem como você forçar o outro. Essa possibilidade não existe. Então, assim, você não
precisa ficar nervoso assim, mas o fulano não tá vendo. Gente, se ele não tá vendo, ele não vai ver. O máximo que você pode fazer, assim, se ele permitir, é você conversar sobre o tema. Mas assim, tire esse peso do seu ombro de você vai mudar o outro, porque essa possibilidade não há. A pessoa só caminha, só se modifica quando ela quer. Então, assim, vem aí o recadinho para vocês. A carapuça serviu? Para nós todos, né? Vem aí o recadinho para vocês. O que estamos fazendo aqui, né? É porque pelo menos assim, um pouquinho que seja, a gente já quer, né? Um pouquinho que seja, porque senão nem aqui a gente estava, né? E como é que esse paralelo conhecido e desconhecido se dá? Vamos voltar para a questão das parábolas. Por que elas são importantes? Justamente por conta desses paralelos. Como a gente aprende muito hoje em dia? Aí vocês vão dizer, vindo na casa espírita, ouvindo o palestrante e tudo mais. Ok, isso também é um paralelo entre conhecido e desconhecido. Mas de outras formas também. Como filmes, livros, revistas em quadrinhos também. Também. Né? Vocês querem um exemplo? Vocês já assistiram Frozen 2? Da Disney? O primeiro vocês viram, né? O primeiro que fala sobre o amor que a gente carrega dentro da gente não necessariamente é o que vai nos salvar, não é um amor romântico, pode ser um amor entre irmãs, por exemplo. Mas o filme 2, o Frozen 2, ele é uma jornada espiritual de autoconhecimento. Disfarçada de filme infantil. Então, assim, recomendo que assistam, porque vale a pena. Assistam com esse olhar, porque muita gente viu o filme e falou: nossa, mas isso nem faz sentido, isso não é para criança. Também é para criança, porque a criança tem essa capacidade de entender dentro de um universo que ela considera de certa forma lúdico, ou seja, que ela trata com leveza, como brincadeira, mas ali tem conhecimento também, ali também tem entendimento. Sim. Né? Então, recomendo que assistam, porque vocês vão ver ali um bocado de verdades espirituais e lições que estão inseridas num filme de fantasia. Não ser subliminar, porque assim, mensagem subliminar, o pessoal coloca que é aquele tipo de mensagem que ele não está inserido, nem é tão implícito que chega a ser subconsciente. Não é o caso. Porque nesse tipo de filme, por exemplo, a gente consegue, não tá explícito, mas está ali nas entrelinhas para quem tem essa visão. Mas não chega a ativar o subconsciente, sabe? O subliminar, ele tem essa ele distorce a gente de certa forma. Distorce no sentido de ele vai lá fundo e cutuca o que é necessário para poder trazer aquilo à tona, não necessariamente de uma forma boa. Então, aqui é um caso diferente mesmo. E aí eu lembrei de na verdade 3 causos que tem a ver com esse paralelo entre conhecido e desconhecido, entre parábolas e verdades, mas eu vou deixar ele para o final do terceiro slide. Vamos lá. As parábolas servem a todas as categorias sociais. Dá um exemplo de parábola aí. Um exemplo de parábola? Então, primeiro vier na sua mente. Eu só estou pensando nas coisas que o mestre fala. Sim, mas dele mesmo. Dá um exemplo de parábola que ele falou. Quando ele fala que o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu no campo e ele joga sementes. Sim, parábola do semeador. É. Então você vê que aí, para quem provavelmente ele estava falando essa parábola? Para pessoas que lidavam com o cultivo da terra. Outro exemplo.
Ahn, Pegadinha isso, hein? Qualquer uma. Eu tava lembrando também daquela sobre o samaritano, que vinha da Samaria, passou pelo caminho e aí tinha um homem que estava aparentemente morto, Uhum. né? E que aí primeiro vem o sacerdote, passa direto, vem Passa o levita e direto, passa também. O levita passa direto. Então, para quem ele contou essa? O senhor da lei, né? Para os doutores da lei. Então, para autoridades religiosas. Então você vê que olha como ele contava para quem era necessário aquilo que aquela pessoa ia entender. Adaptava texto e contexto. Ele né? adaptava o texto dentro do contexto em que estava inserido. A parábola da rede, por exemplo, que a gente usa aqui na Cromo 24. Provavelmente ele estava contando para pescadores. E assim, você vê que ele entendia qual era a categoria social e contava aquela parábola de acordo com ela. Uhum. E o reino de Deus é para todas as categorias sociais. Sim, é para todos, quando assim o desejarem. Não tem a ver com aquele querer aprender que diz antes? Uhum. E qual é a chave do quando é necessário aí? De novo, do livro que você está lendo, do Reforma Íntima Sem Martírio, eu lembrei de uma coisa que você falou antes, que era como é que a gente percebe o nosso ritmo, o quando, né? Uhum. Porque a gente não pode ir nem rápido demais, porque senão a gente se atropela Isso. e pode botar tudo a perder, Uhum. nem lento demais, porque senão a gente se acomoda. Cada um temos um ritmo, né, de caminhar. Então é uma coisa que a doutrina sempre nos fala, né, que nós temos que aprender sobre nós mesmos. Eu tenho que entender quem eu sou, até onde minha perna vai, entre aspas, né? E aí eu vou entender as modificações que eu já consigo fazer em mim, as que com certo esforço eu dou conta, e outras que agora não tem como, porque eu ainda não consigo. Mas só eu mesmo posso visualizar isso, né? E é um trabalho para todos os dias, porque todos nós, nesse ponto que nós estamos ainda, nós tendemos a ficar parados, estáticos, porque é muito mais fácil, né? Muito mais cômodo. Então eu tenho que estar me policiando o tempo inteiro para entender, eu estou parado porque está na hora do descanso que eu preciso, ou eu estou parado porque eu estou com preguiça, né? Eu tenho que estar o tempo inteiro ponderando isso. E eu só posso saber disso sobre mim mesmo, porque de repente eu olho para uma outra pessoa e eu acho assim, nossa, fulano tá tão lerdo, mas na verdade eu não sei se ele tá lerdo. Pode ser que ele esteja no ponto certo dele, né? Eu não tenho como estar dentro da mente dele e do sentimento para ver, né? Às vezes é o máximo que ele consegue entregar. É o máximo que ele dá conta hoje. E, ou seja, de certa forma, a gente tem que dar tempo ao tempo. Não é de uma hora para outra, não é simples. Simples no sentido de que a gente vai resolver fácil. Simples não é fácil. É um pouquinho complicado, mas se a gente souber as chaves, a gente consegue dar conta. É muito parecido com as sementes, né? Como o mestre sempre falava, que quando você planta uma semente de árvore, né? Ela vai levar um bom tempo para que ela cresça. 3 anos, 5 anos, às vezes 20 anos, né? E assim, não dá para ser mais rápido que isso, dá para ser mais lento, né? Se for uma terra que não é boa, se não tiver muita água, né? Mas a gente tem que ir entendendo o tempo de cada coisa. Sim. Até a respeito disso, livro O Consolador, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, pergunta 290. Poder-se-á reconhecer nas parábolas de Jesus a expressão fenomênica das palavras, guardando a eterna vibração de seu sentimento nos ensinos? Então, assim, será que as parábolas encerravam ali, guardavam ali alguma coisa dos ensinos de Jesus que valesse para a eternidade? E aí
a resposta que Emmanuel deu foi: sim, as parábolas do Evangelho são como as sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria para a humanidade. E agora, voltando um pouquinho no início de todas as categorias sociais, por que é dar tempo ao tempo? Por que isso serve para todo mundo e para cada um de nós em especial também? Que você vê que é todo mundo, cada um e todo mundo de novo. Só que é todo mundo de novo, respeitando o tempo de cada um. Então, é todo mundo mesmo? Pergunta 803 do Livro dos Espíritos. Marca essa página aí que a gente volta nela daqui a pouquinho. Já está com o marcador? Essa aqui? Livro 3º, capítulo 9. Lei de igualdade. Todos os homens são iguais diante de Deus? Porque assim, não sei vocês, mas às vezes a gente cruza com uns aí no meio do caminho que fala, esse daí é privilegiado. Não é? Não dá, fala a verdade, a gente não pensa isso. Esse daí tem... Deus privilegiou ele, Deus protege ele. Mas a gente sempre acha que a gente não. Resposta dos Espíritos. Sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez sua lei para todos. Dizeis frequentemente, o sol brilha para todos. Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Ou seja, todo mundo tem a chance, tem a oportunidade de seguir adiante. Todo mundo, sem exceção. Por que uns seguem e outros não? E aí eu vou além. Por que a vida de uns é mais fácil e a de outros não? Isso. Por causa da gente mesmo. O que a gente fez antes para poder vir agora numa vida tão difícil? Às vezes não foi nem nada de ruim, não. Porque a gente vê que tem pessoas com uma vida tão sofrida e ainda assim a pessoa tem um sorriso no rosto, ajuda todo mundo. O que essa pessoa fez antes? Pode ser que ela, vindo numa missão muito grande dentro da nossa percepção, pelo menos, para ela pode ser algo simples, mas pode ser que ela tenha vindo não para resgatar algo que cometeu antes, mas para poder dar o exemplo. Como uma missão mesmo, né? Aquilo de, olha só, estou vindo para ajudar vocês porque eu entendi até aqui, e mostrando que mesmo sendo difícil a gente é capaz de ajudar. Como tem muita gente que a gente olha e fala, nossa, Deus privilegiou isso daí, e aí a pessoa chega do lado de lá da vida e vai parar no umbral, porque jogou a vida inteira fora, porque não teve o trabalho de olhar para o colega do lado. Sim. Né? E aí vamos voltar lá na 627. Ok, estamos falando de parábolas de Jesus e tudo mais. Antes de passar para a parábola sobre parábolas, vou lançar para vocês a pergunta que Kardec fez. Visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? O que vocês acham? Se Jesus falou tudo, o que eles vieram dizer? Muita coisa até hoje a gente não entende. E aí eles fizeram justamente esse trabalho de, olha só, isso que ele disse significa isso. Essa forma de agir que ele aconselhou aqui é essa daqui. Então, foi todo um trabalho. Quando foi-se entendido que a humanidade estava pronta, o ensinamento veio. O aprofundamento veio, porque o ensinamento já tinha vindo.
Não significa que antes não teve pessoas que entenderam e que seguiram as palavras de Jesus, né? Como os exemplos que a gente já citou, né? Mesmo antes dele, né, esses saberes vinham já, só que vinham de uma maneira mais velada ainda e em, como é que a gente pode falar? Em trechos só, né? Quando o mestre veio, ele trouxe tudo isso que já tinha, só que ele trouxe de uma maneira mais concisa, né? Só que, né, em parábolas, porque ele tinha que dar uma proteção para esse saber ainda. Aí quando nós chegamos nessa época nossa hoje, que nós estamos no que é chamado de fim de tempos, esse conhecimento ele tem que ficar extremamente claro para todo mundo, para que não haja desculpa. Tipo assim, está ao alcance de todos. Se você quiser, você pode ver em livros, você ouve palestras, você vai no YouTube, tem palestras, tem audiobook, tem filme. Então assim, tá de tal forma que não tem como você falar assim, ah, mas eu não sabia, né? Essa possibilidade não há mais. Tantos bons filmes que a gente consegue hoje em dia, que trazem boas lições quando a gente tem os olhos de ver, de entender, né? E aí, por outro lado, por que a gente fica indo atrás daqueles filmes que são praticamente uma carnificina humana ali? Então, do que a gente alimenta a nossa mente também? Tudo isso está dentro desse contexto de parábolas. E aí agora vamos à parábola sobre parábolas, que é a parábola da candeia. Essa era a parábola de hoje. A parábola da candeia é a parábola sobre parábolas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entrem vejam a luz. Porque nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Vede, pois, como ouvis. À medida que usais, dessa usarão convosco, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até aquilo que julga ter, ser-lhe-á tirado. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25, segundo Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. Eu iria até um pouquinho além também, porque ele menciona isso em outros trechinhos. Deixa eu pegar o caderno aqui embaixo rapidinho. Em outros trechos também, que fala sobre luz. Porque Jesus tratava o entendimento como a luz que nos ilumina, que nos clareia. Ele botava essa luz como acendendo e nos trazendo mais luz. Então, parábola da candeia. Deixa eu ver aqui. Cromo número 6. Ela também aparece de uma forma mais simplificada Mateus capítulo 5, versículo 15. E também em Lucas, você vê que ele retoma o assunto de Lucas no capítulo 11, versículos de 33 a 36. E nesse trechinho, vou deixar para ler depois de falar sobre o passo a passo aqui. Mas antes de ir, vamos pensar o seguinte. Meu cérebro hoje está trabalhado no 220. Assim, eu vou por um caminho e ele me puxa para outro, não sei o que está acontecendo, mas enfim. Vamos trazer essa parábola para o dia de hoje, pensando assim: ninguém acende uma luz no chão de casa. A gente até tem, em alguns lugares, que a gente vai e vê o chão iluminado. Cinema é um exemplo disso. Quando o filme já começou, o chão é que está marcando o caminho. Primeiro porque o ambiente está escuro, você não vai atrapalhar, né, o filme, você não vai ter como projetar na tela com todas as luzes ligadas. Você vê, até com a luz daqui ligada já
diminui o brilho do projetor, né? Então, assim, a luz precisa ficar no alto para poder iluminar o ambiente todo. Porque se ela fica no chão, ela só vai iluminar um trecho do caminho e mesmo assim você vai seguir às cegas, né? Uhum. Então ninguém acende a luz e coloca debaixo da cama, por exemplo, né? Ou cobre a luz com alguma coisa. Você coloca no alto. Então, para que todos que entrem vejam a luz. Por isso que a gente, dentro de casa, coloca a luz no teto, geralmente. Ou, como a gente colocou aqui as luzinhas verdes, pelo menos da nossa cabeça para cima, né? Porque aí ilumina para baixo também. Tanto é que nos dias de atendimento aqui que as luzes estão apagadas, essas já dão conta de iluminar o salão o suficiente para que a gente consiga andar aqui dentro. Sim. Né? Uhum. E justamente porque vem de cima para baixo. Aí vem um detalhe que, assim, isso servia para a época, serve para o dia de hoje. Porque nada há de secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. E aí a gente tropeça. Porque a gente acha que vai esconder aquele pequeno detalhezinho que a gente não quer que ninguém saiba de todo mundo. E aí vem a frase de Paulo que fala o quê? Que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Eu lembro de um livro que o título do livro é algo do tipo: os mortos me assistem quando eu tomo banho. Se a gente começar a pensar nisso, a gente nunca mais toma banho na vida, não é? Mas é bem por aí. Eles estão do lado de lá, a gente não sabe se estão ou não estão, né? Se a gente tiver o merecimento, se a gente fizer por onde, a gente até consegue, de certa forma, se recolher, né? Uhum. Mas e se a gente der abertura para eles? Eles vão estar ali também. Não é assim? Então, não tem para onde fugir. A gente é visto o tempo todo. Aí eu lembrei do que a gente falou sobre o Big Brother ontem, né? Não sei se vocês acompanham ou não, mas tem uma casa de vidro dentro da casa. Então, assim, eles estão observando 2 pessoas ali dentro. Então tem um grupo de 17 pessoas do lado de fora, entre aspas, vendo 2 que estão ali dentro. E essas 17 estão interessadíssimas no que aquelas 2 estão fazendo ou falando, porque tem informações que elas não conhecem. E aí eu falei, olha como isso é uma coisa meio estranha pra gente, porque a gente está do lado de fora, observando as pessoas ali dentro, que estão observando as pessoas lá dentro. Só que dentro desse contexto, nós estamos dentro também, porque existe gente do lado de fora. Então olha como a nossa visão é limitada. E aí a gente até comentou do caso de pessoas que dizem, que falam, não, mas a galera lá de fora com certeza tá vendo isso, porque se a gente aqui dentro tá vendo, e aí muitas vezes a gente fala, não, mas a gente não apoia justamente porque tá vendo mais do que você. Não é assim que funciona? Não é assim que funciona do lado de lá também? Uhum. Isso mesmo. Então olha como esse nada há de secreto que não haja de ser descoberto é válido hoje ainda. E aí ele continua, vê depois como ouvis, à medida que usais, dessa usarão convosco e ainda se vos acrescentará. Também não serve para aquelas situações em que a gente é cutucado pelos outros, e aí a gente responde, e aí a pessoa vira pra gente, mas quando foi na sua vez, você fez isso, isso e isso. Não é? Então, olha como também é válido até hoje. E aí vem uma coisa que a gente fica meio... Mas o que ele quis dizer com isso? Pois ao que tem ser-lhe-á dado, e ao que não tem até aquilo que julga ter ser-lhe-á tirado. Vamos ver o que ele quis dizer. Primeiro, acender uma candeia, descobrir as verdades espirituais, as leis morais. Então é dar luz ao que ele próprio veio explicar pra gente. Né?
e esconder a candeia? Aí vocês respondem. Se responder também, não tem problema. Como? Isso. Bem isso mesmo, né? Porque quantas pessoas que têm acesso a esses saberes, mas elas identificam que tem poder ali, né? Porque quanto mais você sabe, mais capacidade você tem para, se você quiser, manipular os outros, né? Então vamos abafar isso, só eu sei, eu vou passar para você o que eu quiser e assim, se eu perceber que me serve, né? A gente tem que entender hoje que o conceito que a gente tem de Bíblia... Primeiro, o que significa Bíblia? Significa apanhado de livros. Bíblia não é um único livro, são vários livros compilados ali dentro de um... É um almanaque, digamos assim, né? São histórias dentro de um livro. Uhum. É um livro cheio de livros. Quem escreveu esses livros? A gente até estava falando disso mais cedo também, né? Uhum. Quem escreveu? Foram eles do lado de lá diretamente? Não. Passou pela mão do homem. Mesmo dentro do espiritismo, mas tem inspiração divina. O que a gente aprende na doutrina espírita? Que quando o conhecimento vem do lado de lá para cá, passa pelo médium. Como passa pelo médium? O que é que o médium fala? Você consegue falar exatamente a mesma coisa que o espírito está dizendo? Não. E isso é uma coisa que nós percebemos entre nós. Porque assim, você chega para mim e conta: João, ontem eu fiz isso, isso e isso. Se eu for falar para o Anderson, eu não vou falar exatamente com as mesmas palavras que você disse, né? Porque alguma coisa em nós sempre vai junto. Então sim, é perfeitamente possível que tenham sido modificados, mesmo que tenham sido inspiração divina. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, o que é a Bíblia? Além de ser um livro cheio de livros. Ela é a história de um povo. O Antigo Testamento todo, ele é basicamente a preparação para mostrar, olha só, até aqui a gente viveu dessa forma, e aí veio Jesus trazendo um novo testemunho, por isso Novo Testamento. Ele trouxe uma nova verdade, tanto que o próprio Jesus diz que ele é a nova e eterna aliança, porque a aliança anterior dele era Moisés. Então, assim, até Moisés vivia-se de um jeito, depois de Moisés começou-se a viver de um jeito um pouquinho melhor, ou seja, através de uma nova aliança, um novo combinado entre lá e cá, e quando Jesus veio, ele traz uma nova aliança, um novo tratado, um novo contrato, digamos assim. Um novo ponto de vista. Um novo ponto de vista. Né? Então, daí a gente já percebe que a primeira parte é a história de um povo e como ele viveu até aquele ponto. E dali em diante foram os ensinamentos de Jesus e depois dos quatro evangelhos, como aquilo foi posto em prática. Mesmo assim, a gente tem que entender com os olhos de hoje. Como é que funcionava naquela época? Como é que era o contexto da época? Por que modificações provavelmente a Bíblia passou também na mão do homem ao longo desses 2000 anos, né? Tudo isso é importante a gente ter em mente na hora de ler e analisar a Bíblia. Não, de forma alguma eu estou desmerecendo aqui, justamente por conta da importância que a gente tem. Sim, leiam a Bíblia, leiam pelo menos os 4 evangelhos. Vocês vão ver que tudo que a gente fala aqui não foi inventado. Mas no mínimo. Por isso que a gente fala para ler o Evangelho segundo o Espiritismo, porque já é facilitado. Mas ler os 4 evangelhos já é um aprofundamento também, porque você entende como é que se dava aquela dinâmica. E aí fala, poxa, mas é muito difícil. Sim, é muito difícil quando a gente vê com os olhos de hoje. Mas quando a gente se transporta para 2000 anos atrás e como aquele povo vivia, a gente entende. Daí a importância de ter em mente o contexto também. Isso, de certa forma, é acender a candeia.
porque é ir atrás, é descobrir, é desvelar essas verdades. Só que tem o interesse de quem quer esconder, que é sonegar as verdades espirituais. E sonegar no sentido de saber e não querer que os outros saibam, ou saber e não querer fazer. Só que isso gera consequências, né? Uhum. A primeira consequência de todas é essa: o oculto será conhecido. Ou seja, quanto mais nós evoluímos, mais entendemos as verdades espirituais também. Além daquilo que a gente faz e que não quer que ninguém saiba e a gente acaba sendo descoberto por alguém, também tem isso. O que está velado por quem quer enxergar é visto. Porque quanto mais a gente entende, a gente estuda, mais a gente quer saber, mais a gente vai descobrir, mais a gente vai se aprofundar e entender. Vocês hoje aqui têm o mesmo entendimento que tinham quando pisaram na casa pela primeira vez? Se tem, alguma coisa está errada. Não é? Mas, sim, a ideia é justamente essa, que a gente chegue aqui e tenha um entendimento cada vez maior. Tanto é que quando a gente ouve uma palestra ou uma cromoterapia, mesmo que seja o mesmo tema, quando a gente ouve pela segunda vez, o nosso entendimento já está maior. Isso aí. Isso aí. Livro dos Espíritos e Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente para quem faz culto do Evangelho no lar. Fica a dica aí também. Terminei de ler o livro, o que eu faço? Leio de novo. Terminei de ler de novo, o que eu faço? Lê mais uma vez. Porque cada vez que a gente lê, a gente acha algo diferente. A gente se aprofunda na leitura, a gente percebe coisas que não tinha percebido antes. Isso com um livro de história a gente consegue perceber. Sim. Também, não é? Verdade. Então, é justamente esse aprofundamento, ou seja, o que estava ali nas entrelinhas a gente começa a perceber também. Ao que tem, se lhe dará. Ou seja, o bom uso do que eu sei me abre a novas verdades. É esquisito, porque quando a gente ouve primeiro Jesus falando a respeito disso, de ao que tem, se lhe dará, a primeira coisa que a gente pensa poxa, mas tem que dar para quem não tem nada, não é? Nesse sentido de conhecimento também. Também. Tanto é que ele não está dizendo para não dar. Ele está dizendo que ao que tem, mais será dado. Ou seja, a pessoa já tem alguma coisa ali. Então ela vai receber mais. E ao que julga ter, ser-lhe-á tirado. Ou seja, o mau uso do que sei me tolhe as possibilidades de saber mais. É justamente o esconder a candeia. Então, se eu escondo, eu simplesmente não avanço. Porque se eu só nego essas informações, eu não tenho para onde direcionar aquilo que eu sei. Uhum. Certo? E esse é um ponto onde o entendimento e a moral, eles têm um link. Porque assim, quando eu faço bom uso das coisas que eu sei, eu vou trabalhando o lado moral em mim. E é isso que vai abrindo a minha possibilidade de percepção das coisas. E aí, naturalmente, eu vou percebendo os outros ensinamentos que estão à minha volta, só que isso funciona como a senha para que eu acesse eles. Por isso que muitas vezes você tem uma pessoa que lê um livro e fala assim, não sei, raso tal. E tem outra pessoa que lê e fala de um jeito e você fala assim, gente, mas você leu o mesmo livro que eu? Porque a pessoa aprofundou de uma forma porque ela teve essa senha, né? A respeito disso que o João falou, é exatamente o que Jesus fala quando ele repete essa parábola lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 33 a 36. O preceito da parábola é o mesmo, mas ele fala de acordo justamente com o que o João falou. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário,
coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Até aí, ok. Só que aí ele muda a chave e ele passa a falar de acordo com esse entendimento. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas, quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Então, ele está dizendo, a forma como você olha para alguma coisa é que vai determinar se você consegue ver ou não. Uhum. Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos são a luz que a gente carrega para ver o mundo lá fora. Então, a forma como um otimista vê a vida é a mesma que um pessimista vê? É aquela história do... É porque o copo agora está vazio, mas se tivesse pela metade, tá metade cheio ou metade vazio? Oi? Se eu estivesse morrendo de sede, ia achar que tá cheio. Pois é. Lembra lá da parábola do rico e Lázaro, que queria que molhasse as gotas de água para refrescar a língua? Então, olha como tudo depende do ponto de vista. O pessimista diria que está metade vazio. O otimista diria que está metade cheio. O realista diria, está na metade. E o necessitado diria, é tudo que eu preciso. Então, olha como dentro de um mesmo contexto a gente muda o foco. Sim? Sim, se a gente parar para entender o que o Davi estava falando, já que eu estou conseguindo gravar, né? O que o Davi está falando é que muitas vezes a candeia está oculta de nós, então a gente tem que ter esse trabalho de ir até ela e desvelá-la também. Sim, se a gente entender essa candeia como sendo as verdades espirituais, ou seja, o que os outros não querem que a gente saiba. Dentro desse contexto da história também, de o que a gente sabe da história, é porque o que a gente sabe da história é o que contaram pra gente. Já que nessa encarnação a gente não tem como ter acesso ao que viveu antes. Às vezes a gente viveu a história e não lembra. Mas, então a gente tem que confiar, de certa forma, no que foi contado pra gente, ao mesmo tempo em que a gente também tem que ter o cuidado, e aí entra a questão da Bíblia ainda há pouco, tem que ter o cuidado de entender o contexto e entender que aquilo ali é a história contada. Não necessariamente aconteceu exatamente daquela forma. E aí ele termina assim: portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. E por que isso é tão importante? Porque muitas vezes nós somos a luz de quem está à nossa volta. E a proposta de que nós sejamos a luz do mundo, né? Jesus falou isso também, né? Ele falou que ele era a luz do mundo. Mas se a gente segue os ensinamentos dele, se a gente procura colocar em prática tudo isso que ele veio nos ensinar, não é como se a gente de alguma forma trouxesse um pouquinho da luz dele também para quem está à nossa volta? Aí eu lembro também daquela história de Chico, eu não lembro se foi contada por ele ou para ele, em que fala da importância que a gente pode não ser a luz do sol, mas é importante que a gente brilhe pelo menos como a luz de uma vela, porque dentro de um cômodo escuro é o suficiente para você ter um direcionamento, saber por onde ir. Né? Isso. Mais alguma questão? Vocês têm mais alguma dúvida? Ficamos por aqui. E aí? Eu acho que depois disso tudo,
fica até difícil a gente dizer que não entendeu alguma coisa, né? Mas, por favor, se vocês não tiverem entendido, falem, porque aí estamos aqui para isso, para desvelar essas verdades. Lembrei de uma colega, uma conhecida minha essa semana que falou: eu li o livro dos Espíritos, mas não gostei porque não entendi muita coisa não. Aí eu falei pra ela, você quer uma dica prática? Lê de novo. Na primeira vez eu li, eu falei, tá, legal, entendi um bocadinho de coisa. Quando eu li a segunda, eu falei, nossa, eu não tinha entendido nada. Isso porque eu achei que tinha entendido. Minha sorte foi que, assim, quando eu cheguei nessa casa, eu não sabia nada sobre nada mesmo. Aí eu tentando ler o livro, eu falei, Jesus, parece que tá em outra língua, eu não entendo nada. Mas aí justo nessa época tinha uma professora que estava dando aula aqui pra gente. Ela falou, se vocês quiserem aula, eu falei, eu quero. Que horas é, quando é tal? Aí era toda sexta-feira, eu acho que às 3 horas. Aí eu vinha ter aula com ela e ela falava, João, é isso, isso, isso. Eu falei, jura que a senhora viu isso aqui? Porque eu não... Nossa, era terrível. Aí, com o passar do tempo, com as aulas, é que aquilo foi se desmistificando, né? Eu falei, então é isso. Aí entra também a questão do ao que tem se lhe dará. Ou seja, conforme você foi vivenciando o que já tinha aprendido, mas não conseguia ver, você começou a abrir os seus olhos para ver melhor também, né? E aí, por outro lado, ao que julga ter, ou seja, para todo mundo que diz, eu já sei o bastante, ou como se eu me colocasse aqui, eu já sou palestrante espírita, já sei tudo. Tadinho de mim. Porque aí entra o puxão de orelha. Vocês acham que eu não vou ter que prestar contas quando chegar do lado de lá? Então, olha só, você falou besteira nesse dia, aqui você falou também. Porque a gente é assim. Tudo bem que dentro da boa intenção, da boa vontade, eles consideram o nosso coração como guia, né? A gente também tem que responder pelo mau uso. E esse mau uso impede que a gente saiba mais. Por quê? Porque se sabe e passa adiante besteira, vai continuar passando besteira? Não. Então impede aí que ele saiba mais, porque não vai adiantar nada. Só vai piorar a situação. Então, baixa a bolinha aí para poder seguir. Isso aí. Então, agora a gente pode acender uma luzinha que seja cantando. Vamos nos preparar para cantar, porque cantando aqui nós vamos produzir as cores. E fica a dica aí para quem está de casa, já que eu estou conseguindo gravar, pelo menos. Fica a dica aí para quem estiver assistindo de casa, a nossa playlist de número 6, aqui no YouTube mesmo. Ou lá no Spotify, Músicas de Evangelioterapia. Dá uma busca lá que tem uma playlist com quase 50 músicas só pra gente deixar rolando e se sentir bem quando precisa. E ajuda um bocado. Então, oi? Vale a pena. Vou ver se eu lembro de compartilhar hoje e aí vocês pegam o link lá. Então, até semana que vem e vamos cantar então.